questão que eu acho que é a questão da sacanagem, né? É a questão realmente de pessoas, ou eu não posso chamar eles de artistas, de ser, vamos chamar de seres, né? Desses seres que eles aproveitam realmente toda essa questão que é a turma da esperança, né? Esperança, a turma da empatia, esperança. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e dão um jeito de acabar, inclusive, com a memória das outras pessoas. E eu tô falando isso por quê? Porque hoje, pra nossa cancela, quem vai é o ator Pedro Cardoso, mas por tudo que ele falou ontem, por ele ter mirado simplesmente a metralhadora dele, muito burra por sinal, fazendo comparações completamente nada pertinentes ao próprio Silvio Santos. Você pode ou não gostar do trabalho do Silvio, mas misturar a questão política com o talento do cara, eu acho que tudo isso realmente vem de frente com aquilo que a gente nunca, mas nunca gostaria de ter tido a oportunidade de ver, tá? Vamos lá, olha só. Aqui, olha. Essa aqui foi a carta, né? Que o Pedro Cardoso, que inclusive nem na Globo está também, né? O Agostinho Carrara. Vamos lá. Bom dia, Silvio Santos e Delfim Neto. Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas desenhantes são degradantes. Os dois serviram à ditadura militar torturadora de 61, 64 e 68. A ditadura militar que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem. Por mim, o falecimento dele seria deixado na intimidade de seus familiares. Toda dor merece ser respeitada. Que nojo de você. Mas quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do Brasil, esses dois funcionários da ditadura recente e um bando de celebridades, alguns que ontem se diziam lutar pela democracia, quando do ataque bolsonarista vem enaltecê-los as proezas. Sinto-me ofendido. E mais grave, sinto o peso da gigantesca hipocrisia dos que desejam enriquecer agradando, né, aos que já são ricos. A verdade tem que ser dita. Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar, enriqueceram porque serviram a ela e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais. Ok, continuando. Talvez os tivessem, mas o que os fez ricos e poderosos não foram suas qualidades, mas os seus defeitos, suas fraquezas éticas. Deixar que soe elogio póstumo a eles sem resistir contribuiria para que os servidores das ambições ditatoriais de hoje possam ser, inclusive, tomados também por pessoas benéficas para o Brasil. Silvio e Delfim nunca serviram ao bem do Brasil, mas ao seu próprio, e para tanto se empregaram o serviço de uma ditadura assassina. É imensa a hipocrisia dos interesseiros. Eu não ia falar nada, mas a avalanche de elogios a eles me esperou, enfim. Não, eu grito sem voz nessa inutilidade instagrâmica. Elon, outro soldado do autoritarismo, revoltadinho com a soberania brasileira do STF, faz teatro de que se vai. Já iria à tarde se fosse. É realmente hora de erguermos a nossa voz, colegas. Se não afirmarmos a verdade, sucumbiremos a uma realidade falsificada, made in USA, ou Rússia ou China, Brasil ou de qualquer outro estado poderoso. Que se diga de Silvio Santos e o Delfim a verdade que fizeram, e de Elon que ele trabalha pelo mesmo mundo autoritário que trabalham um e outros, né? Certamente que nesses mesmos dias morreram outras pessoas sem fama, cujas as vidas merecem sinceros elogios. Meus sentimentos aos merecedores. Eu só posso dizer uma coisa pra você, Pedro Cardoso, que pena
Que pena que você nunca foi um ator tão consagrado ou tão midiático quanto o próprio Silvio Santos, que não só como apresentador de televisão, que foi o que levou ele ao estrelato, inclusive, e a riqueza, como você mesmo diz. Sabe por quê? Porque você sim é hipócrita. Você sim é um cara que se coloca como o pensador do Brasil, o cara que realmente está preocupado com o povo. Uma ova, querido, uma ova. Eu sei exatamente em que teta você quer mamar. Eu sei sim, eu sei qual é a teta que você quer pegar, à esquerda ou à direita, pra você não largar nunca mais. Não me venha com esse papinho. O Roberto Marinho, ele também mamava na teta do governo, na época, inclusive, da ditadura. Por que você não colocou a Globo, inclusive, no seu texto? Por que você colocou o Silvio e o Delfim Neto? Por quê? Por que você não colocou o Roberto Marinho? Por que você não colocou também as comunicações Globo, quando realmente era a fase da ditadura? Você deveria ter colocado, sabe por quê? Porque senão você nunca mais pisaria lá, sabe? Graças a Deus, talvez, eu acho que você nunca teve uma passagem pelo próprio SBT, mas essa manobra que eu vejo agora, de tentar destruir o Silvio Santos, é uma manobra que eu vejo para tentar destruir o próprio SBT. As empresas que o Silvio Santos construiu. É isso que você quer fazer junto com essa patotinha que tá fazendo barulho na internet. Sabe por quê? Porque você é sujo. O único papel de destaque que você teve até hoje na sua vida foi do Agostinho Carrara, que inclusive era um marmoteiro e bem pilantra, igual a você deve ser, inclusive, sabe? Porque não tem condições simplesmente de apenas depois de 4 ou 5 dias que o Silvio Santos morreu, você vai lá e escreve uma carta como essa, como se ele fosse realmente o grande culpado, mas o grande culpado de todas as aberrações que passam o nosso país, e que você sabe exatamente que não é. O Silvio Santos vocês têm uma mania de politizar absolutamente tudo, de colocar política, artista, hoje tá assim, tudo na mesma cesta. E vocês esquecem do melhor, de vangloriar a história da pessoa que foi, sabe? Porque, me desculpa, o governo não ficou simplesmente atrás do Silvio Santos durante toda a carreira dele. Quando ele entrava no ar para dar a quantidade de audiência que ele dava, não era nenhum presidente que estava apresentando, quem estava apresentando era ele. Quando ele entrava lá no SBT e pegava e empunhava o microfone dele para fazer Parte da Esperança, qual é a música, Show de Calor, ou seja lá o que fosse que ele fosse apresentar, quem dava audiência era ele, querido, tá certo? Ele precisou sim, ele precisou ser político o suficiente para que ele pudesse ter a concessão de televisão, na qual a própria Rede Globo não queria que ele ficasse no ar. Então, não me venha assim simplesmente achar que, porque ele era um monstro. Olha, isso eu não vou deixar acontecer. Isso eu não vou deixar acontecer, nunca. Porque se tem uma coisa, porque você não pode falar absolutamente nada, porque você sequer, eu acho que talvez tenha conhecido o Silvio Santos, porque eu trabalhei com o Silvio 8 anos da minha vida diariamente. Eu encontrava com o Silvio Santos como eu encontro qualquer operador de áudio aqui do nosso estúdio, como eu encontro o pessoal da produção. Eu passava pelo Silvio, oi, bom dia, Silvio, tudo bem? E lá a gente conversava, batia papo, e eu posso te dizer, ele sempre tratou todo mundo com muito respeito e dignidade. Diferente de você, seu Pedro Cardoso, que é todo disfarçado na esperança, que é todo disfarçado também na humanidade, nos critérios éticos do nosso país, da ditadura de 62, 64. Sabe, você tá o quê? Arrastando corrente, coração? É isso que você tá fazendo até hoje? Acorda, a gente já tá na internet, tem Instagram, tem rede social, tem absolutamente tudo. Até quando você vai ficar arrastando corrente? Até quando você vai ficar se penalizando por uma história que aconteceu lá em 62 e 64? O tempo era completamente outro. As histórias eram completamente diferentes, existiam as censuras, e a gente sabe que também o programa Silvio Santos, antes de ir pro ar, ou alguns programas do Silvio Santos também já foram censurados. Não pensa você que, porque eles trabalhavam, eles eram funcionários da ditadura. Mentira, tá certo? Nunca ninguém foi funcionário da ditadura, nunca ninguém realmente colocou ou mandou decapitar alguém, sabe? É muita sacanagem.
marketing, é sujeira que tá saindo da sua boca, ô Pedro Cardoso. É sujeira que tá saindo, inclusive, desse teu cérebro, inclusive, que deve ter uma boa massa, nem cinza, uma boa massa marrom, que realmente fica aí endurecida, talvez com fecaloma, inclusive, aonde você não consegue colocar pra fora, sabe? Porque a partir desse momento, você começa a jogar simplesmente esse barril, mas esse barril de história, ou tentando plantar essa possibilidade de que o Silvio Santos tenha sido um monstro com o próprio Delfim Neto. Você tem ideia o que era viver no país na época da ditadura? Você não tem essa ideia, você não consegue entender o quanto que os artistas, eles eram perseguidos, tá certo? E o Silvio Santos nada mais foi do que extremamente político para tentar sobreviver, inclusive naquele período. E quando ele começa a edificar as empresas dele, já não era mais período de ditadura militar, tá? Nós já estávamos saindo, porque já não tinha mais AI-5, não tinha absolutamente nada. Porque se tem uma coisa que eu sei muito bem, coração, se pensa que não, é a história do Brasil, tá certo? Porque eu sempre fui atrás, sempre pesquisei, inclusive sobre a minha terra. A minha terra sim vale a pena, a terra dos outros pouco me importa. Agora, aonde eu vivo, aonde eu trabalho, aonde eu ganho o meu pão, tá tudo certo, então eu vou atrás. Então você pensa que na época onde realmente o governo Figueiredo deu a concessão para ele, não pensa que foi fácil. Não pensa também. Ele passou por grandes, mas grandes perturbações até ele conseguir o que ele bem realmente queria, tá? Que era a emissora de televisão dele, porque a Rede Globo, que também navegava, mas que também navegava com a própria ditadura militar, não queria mais que ele trabalhasse lá, porque consideravam ele talvez brega. E o Silvio Santos fez completamente ao contrário, ele virou o jogo, foi lá e fez as histórias acontecerem, e ali ele conseguiu. Sabe o que você tem, ô Pedro? Você tem recalque. É isso que você tem, entendeu? Por que será que é tão difícil a gente ver você trabalhando na Rede Globo? Sabe? Por que será que é tão difícil a gente encontrar você em qualquer outra história que seja? Né? Por quê? Eu gostaria de entender isso. Será que as pessoas não te querem? Ou será que realmente é você que faz com que as pessoas não te queiram? Sabe? Então, e a partir dali, o Silvio Santos, ele era um artista ovacionado pelo Brasil inteiro. Agora, eu queria entender por que vocês fazem isso depois que a pessoa vai embora. Por que vocês fazem isso? Por que vocês não fizeram isso quando o Silvio Santos estava vivo? É isso que eu queria entender. Por que vocês não tomaram essa atitude? Realmente você, Luiz Erlanger, todo mundo querendo detonar o Silvio a partir de uma história como essa, sabe? Querendo colocar, imprimir e taxar que ele foi o carrasco da ditadura. Ah, vai te catar, Pedro Cardoso. Vai te catar. Aprenda em primeiro lugar, aprenda a ser um pouco mais observador e conhecedor de si mesmo, sabe? E vai atrás de histórias de verdade antes de você abrir a sua boca pra falar essa quantidade de estrume que você falou e que você realmente colocou no ar e tentou emplacar isso de uma forma muito cruel e vil, porque foi isso que você fez. Nojenta a sua atitude em tentar menosprezar um dos artistas mais amados do Brasil e um dos empresários mais queridos do nosso país. Então, ou seja, você é tonto, sabe? Que história é essa? Pra onde vai esse caminho? O que vocês querem fazer? Agora tudo tem que ser politizado? Ah, porque o Silvio Santos não era essa lisura que todo mundo pensa. O Silvio Santos sim. O artista, ele era inabalável. Agora o homem, o Cenoura Bravanel, que era um empresário, inclusive também, ele tinha que pensar como um empresário. Agora vocês imaginem se ele não tivesse, inclusive, o gênio e a personalidade que ele tinha. Será que ele realmente teria conseguido tudo o que ele queria na vida? Porque a quantidade de gente que já tentou puxar o tapete do Silvio Santos, inclusive você, agora de uma forma muito, muito precária, muito imbecil e besta, seu Pedro Cardoso. Você mais nada é do que simplesmente uma réplica de tudo aquilo que talvez ele já possa ter sofrido no passado. Agora, depois que o cara morre, vocês vêm abrir a boca desse jeito? Depois que o Silvio Santos morre, vocês é que vêm realmente tentar tripudiar em cima, sambar em cima do túmulo do cara? Ah, bicho, vai te catar. Olha, e tem outra coisa, hein?
tem outra coisa, ainda bem que o cemitério israelita é fechado e bem protegido, porque senão essa tropinha aí do Pedro Cardoso seria bem legal pra eles tentar invadir junto com o pessoal do MST. É isso que eles fazem, entendeu? Essa sujeira, vocês são sujos, porque vocês aproveitaram a morte do cara, do Silvio Santos, simplesmente pra ir lá e nadarem de braçada em cima e vamos esculhambar ele, o funcionário da ditadura, o cara que acabou com tudo. Que é isso? Que é isso? Mentiroso, sem vergonha. É isso que você é, Pedro Cardoso. Olha, o Agostinho Carrara realmente, ele se protagoniza em cima de você. É isso, porque você nada mais é realmente, me desculpa, porque com esse papelzinho aqui, com essa historinha aqui, nada você mais é do que um grande pilantra, rapaz. É isso que você é. Você é pilantra, tá? É isso. Sabe? Chega de ficarem tripudiando, inclusive, em cima de alguém que já morreu, sabe? É muita sacanagem agir dessa forma, principalmente com um cara que empregou milhares de pessoas. E volto a frisar, bonzinho ninguém é. Eu não sou, ninguém é bonzinho. Agora, ausência abusiva, não. Sem que as pessoas possam se defender. Sabe, não tem um mínimo critério familiar, não pensa como que uma família pode estar recebendo essas informações, sabe, tá todo mundo louco, desproporcional, tudo isso politizado, porque as pessoas querem politizar a partir de hoje, porque você é de esquerda, você é de direita, porque se você fez isso é porque você é ditador, porque você é misógino, porque você não presta, porque isso e que aquilo. Ei! Que é isso? Até quando vai ficar todo mundo aplaudindo esse monte de gente idiota? Eu queria realmente que tivessem feito isso com o Silvio Santos vivo. Eu gostaria. Eu queria que tivessem feito isso com o Silvio Santos vivo. Porque eu queria ver realmente o processo chegar. Realmente, me desculpa, eu queria falar um negócio que eu não posso falar, mas eu queria ver aonde ia chegar. Entendeu o processo? Eu gostaria. Porque a partir daí vocês podem ter certeza de uma coisa. Ia passar o limo em todo mundo, tá? Eu duvido que vocês iam ficar impune. Duvido, sabe? Duvido. Muita sacanagem isso, Pedro. Muita sacanagem sua. Sabe, agir dessa forma, fazendo cartinha aberta porque ele o Delfim Neto, sabe, que Delfim Neto, que Silvio Santos, funcionários de ditadura, vai te lascar, rapaz. Pelo menos, e se eles tivessem sido, qual era o problema? Qual era o problema? E você desempregado. Qual era o problema, rapaz? Entendeu? O mundo era outro, o Brasil era outro, completamente diferente, tá? Não existia internet, não existia rede social, não existia sociologia, avanço, não existia porra nenhuma, tá? Então, quando você vem com essa precariedade desse texto muito, mas muito baixo, muito escroto, sujo, você fala muito mais sobre você do que realmente sobre outras pessoas. O que você quer? Você quer uma vaguinha na Globo? É isso? A Globo também andava de mãos dadas com um governo tonto. Ou você esqueceu? Ou você acha que a Globo não fazia isso? Não, porque a Globo tinha cuidado. Cala sua boca, sabe? Você não sabe de nada. Ontem eu falei aqui e eu vou bater. Podem falar, puxar saco pro pessoal. Porque o SBT nem chamou ele pra ele participar das homenagens. Um bando de cego que tá falando isso porque não assistiu. Porque quando foi 8 horas da noite eu entrei no ar com o César Filho para fazer a minha participação. Eu só não entrei na Globo, na Record, na Band, na Gazeta, nos sites, não sei aonde, me pedindo vídeo, todo mundo, porque eu não quis. Tá?
Porque o protagonismo era do Silvio. O protagonismo não era meu. E eu já disse aqui, eu não suporto tirar protagonismo quando as pessoas morrem. Quando alguém morre, você vai lá e se coloca: olha, eu tenho foto com ele aqui, olha. Ai, vai com Deus, que Deus te acompanhe. Era bom que a pessoa fosse junto também, sabe? Por quê? Porque isso você tira completamente o protagonismo, as homenagens da pessoa. E eu entrei no programa do César Filho pra participar, assim, no SBT, pra quem é cego e não assistiu. Eu entrei às 8 horas da noite, participei com ele e pedi pra diretora, inclusive a Letícia Flores, que é a diretora no Tá Na Hora, pra eu ficar no máximo 5 minutos. Era isso que eu queria. Sabe por quê? Porque eu estava com meu olho deste tamanho de tanto chorar, minha voz já estava completamente embargada, eu estava destruído emocionalmente e eu não queria, tá? Até a Rede Globo me chamou para participar. E eu não quis. Não foi ninguém. Eu falei, eu não vou tirar esse protagonismo do Silvio. Não vou tirar, porque esse protagonismo não é meu. Olha aí as imagens de quando eu participei. Esse protagonismo é do Silvio. Então, quando as pessoas fazem isso, principalmente quando vem até mesmo o próprio Pedro Cardoso, e ele vem participando, fazendo isso, ele quer se jogar no meio, inclusive, da perda, da morte. Ele quer ser protagonista da morte também. Entendeu? É isso, sabe? Então, ou seja, quando as pessoas falam, elas não sabem o que elas estão falando. Elas não sabem, tá? Então, eu deixo falar, porque não sabe mesmo, não convive comigo, não sabe do meu dia a dia, nem sabe por onde eu moro, com quem eu vivo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer na minha vida, os convites que eu recebo, os que eu não recebo. Pessoal, vocês podem ter certeza de uma coisa: aqui vocês sempre vão saber em que terreno vocês estão pisando comigo. Sempre, sempre. Isso vocês podem ter a mais clara certeza, porque eu jamais deixo tudo em aberto, tá certo? Aqui a gente abre, continua o raciocínio, fecha, alinhava tudo, chuleia, passa no overlock e entrega pra vocês. Sabe? É dessa forma que a gente trabalha, porque eu trabalho com a verdade. Agora, eu não posso de forma alguma entender que um cara que é ator, que é movido pela sensibilidade artística da esperança, né? Da humanidade, do amor entre as pessoas, e aí vai lá e escreve um negócio como esse. Não tem um mínimo caráter. Sabe de uma coisa? A pior maldade é fingir bondade. A pior maldade é você fingir bondade. Eu sempre digo isso, tá? A pior das maldades é você fingir bondade. É você achar que talvez é aquela... E volto a frisar, e eu sempre vou dizer isso, não interessa. Eu estou andando para quem realmente acha que eu tô certo ou errado, tá? Ou que eu tô errado, enfim. Mas é aquela hipocrisia açucarada, disfarçada. E ele fez isso porque ele quer voltar pra Globo. Ele fez isso porque ele tá desempregado. Ele fez isso porque não tinha o que fazer, porque não tinha o que falar, porque ele quis se juntar com a turma da lacração. Foi isso que ele fez. Sujo e sujo. Uma forma completamente desonesta, baixa, sem critério, sem a mínima possibilidade da outra pessoa se defender. E detalhe, falando de 2 pessoas que morreram na mesma semana, hein? Os 2 sem a mínima possibilidade de defesa. Delfim Neto e Silvio Santos. Foi isso. Então, ou seja, isso é ausência abusiva. A ausência abusiva, por exemplo, pessoal, é quando, por exemplo, você xinga alguém por telefone, sabia? Que a pessoa não pode se defender. Você pega a pessoa, xinga e desliga na cara da pessoa. Isso chama-se ausência abusiva. Porque a pessoa não tá na tua frente. Eu não suporto. Eu espero a pessoa chegar cara a cara. Quando a pessoa chegar cara a cara, se tiver que rolar cadeirada, garrafada, se tiver que rolar, seja lá o que for, vai
rolar, nós vamos pro pau, vamos se resolver, depois a gente se abraça e fala, ô, meu amigo, me desculpa, tá? Mas é assim que eu resolvo as minhas coisas. É dessa forma que eu resolvo. Sabe? Então, eu acho muito esquisitoide quando vem um cara como esse e vem dessa forma realmente tentar tripudiar e tentar sambar em cima do túmulo do próprio Silvio, que acabou de descansar. Mas só que Deus é tão bom, mas é tão bom que hoje nós acordamos inclusive com o vídeo do próprio Moacir Franco, quando ele começa a cantar, faz aquele poema lindo e termina com um trecho da canção Pedágio, que canção maravilhosa, e que ele fala na letra, que eu acho lindo, que nós vivemos apenas 9 meses, o restante nós morremos. E isso é verdade, porque a gente só vive durante 9 meses enquanto a gente está na barriga da nossa mãe. Porque quando a gente nasce e que vem para esse mundão de meu Deus, aonde é um pega para capar, onde cada um quer a cabeça do outro, um pedaço do olho, um pedaço da boca, seja lá o que for, vocês podem ter certeza que isso é verdade, tá? Então, ou seja, a partir disso tudo, vocês acham que é normal? Vocês acham que eu podia me calar diante dessa situação? Ah, porque ele é puxa-saco do Silvio Santos. Dane-se! Nunca fui puxa-saco de absolutamente ninguém, mas eu trabalhei com ele durante 8 anos. E eu sei exatamente quem era o Silvio, tá? Eu sei. Eu não ficava 5 minutinhos, ficava eu, Liminha, ali todo mundo na coxia batendo papo, sabe? Super aberto à ideia, porque, por exemplo, você chegava pro Silvio e falava, Silvio, eu tô com uma ideia, o que você acha? Ele simplesmente falava, boa sua ideia, vamos testar. Ou então ele falava, eu acho, ele vinha com uma outra ideia e colocava em cima. Então, ou seja, você acha que esse homem, ele navegou, saiu de camelô, saiu de absolutamente tudo da onde ele estava para chegar ao dono da segunda maior emissora do país? Vocês acham que ele chegou simplesmente por quê? Porque ele fez conchavo com a ditadura em 62 e 74. Foi por isso, não? Não foi porque ele era artista, porque ele entrava no ar, porque ele colocava o auditório pra cima, porque ele vendia os produtos dele, porque ele cravava audiência, porque ele entregava conteúdo, porque ele fazia tudo acontecer, meu senhor. Tá certo? Era por isso que ele deu certo. Porque quem estava lá dando audiência e fazendo tudo acontecer no programa dele não era o presidente da República. Não era a ditadura que estava fazendo isso. Quem estava fazendo era o Silvio Santos. Tá? Então não me venha com conversinha mole, não me venha com idiotice, com imbecilidade, porque comigo você vai ter que ter muito, mas muito argumento para que a gente possa discutir sobre isso, viu, seu Pedro Cardoso? Mas muito. E volto a frisar, não era o presidente da República que apresentava os programas do Silvio Santos. Não era, quem apresentava era ele. Tinha a Semana do Presidente? Tinha sim! E eu vou dizer uma coisa pra você, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo pra defender o meu quinhão, defender o quinhão da minha família e dos meus funcionários. Eu faria. Que bata no peito primeiro, eu quero ver quem é que não faria. Eu duvido. Quando chegam pra mim e falam assim, ai, você faz jogo de aposta. Escuta um pouco, escuta só um negócio. Eu tenho funcionário que eu banco, eu tenho gente que trabalha comigo, eu tenho um monte de coisa pra colocar no ar. Vocês acham realmente que chega alguém me oferecendo? Inclusive tá dentro de todas as regras lá da lei da portaria que foi institucionalizada. O povo fala muita bobagem. As pessoas são invejosas. As pessoas, elas querem ver que os outros se acabem. As pessoas querem ver o outro no chão, vai lá e enfia o restante do pé dentro da boca, enquanto não matar, enquanto não acabar, assombrar, enterrar, jogar um punhado de terra em cima, ou então dar o tiro derradeiro, me desculpa, a pessoa não tá sossegada.
É isso que acontece, é isso que acontece. E você foi sim pra Cancela hoje, seu Pedro Cardoso. Você foi, sabe por quê? Porque você nada mais mostrou com sua atitude. A sua atitude foi um lixo. A sua atitude foi simplesmente uma manobra completamente imbecil de você tentar realmente menosprezar um dos maiores ídolos do nosso país. Um dos homens que realmente mais contribuiu, inclusive com os impostos no Brasil, tá certo? E volto a frisar, quando ele entrava no programa dele, que ele cravava a audiência meteórica que ele tinha, não era o presidente da República que apresentava. Quem apresentava o programa era o próprio Silvio Santos. O que você tá falando é uma grande asneira, é uma bobagem. Mas toda essa envergadura que eu tô vendo, toda essa história que eu tô realmente apreciando, eu já tô entendendo qual que é o movimento. Eu já estou entendendo qual é o movimento. O movimento não é mais atingir o Silvio Santos, porque agora eles querem atingir o SBT. É isso que eles querem fazer. Sabe por quê? Porque são sujos. Porque são sujos. Agora, o Pedro Cardoso, me desculpa, tá desempregado. Mixon, babado, Daniel. Olha só, nada a ver isso, sou Lula, sou 13, sou esquerdo e acho que o Pedro é um xarope. Olha, o Daniel tá falando, ainda bem que você... Eu gosto de gente assim, Daniel. Eu gosto de gente que realmente é coerente, ponto final. É isso que eu gosto. Tá, pode ser o que você quiser, de esquerda, de direita, centro, gay, trava, seja lá o que você quiser ser na sua vida, pouco me importa. Mas que tenha o mínimo de coerência e saiba o que é certo e o que é errado. Porque o Felipe é de direita, sou centro-direita sim e ponto final. Centro-direita. Isso não quer dizer que às vezes eu não presto atenção no que a esquerda tá dizendo, tá? Mas isso não me faz, nunca fui bolsominion, nunca fui bolsonarista. Voltei sim no Bolsonaro porque eu queria.